Beleza, vamos lá. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como consertar projetos. Meu nome é Wesley, esse é o meu perfil no Twitter e estou muito feliz de poder estar aqui na RubyConf falando de um assunto que não é muito comum em conferências como essas, tá? Eu sou gerente de projetos na plataforma Tech. Vocês devem ter ouvido falar um pouquinho da gente. A gente ajuda nossos clientes a atingir os objetivos com metodologias ágeis, Ruby e Elixir também, tá? A gente está com vagas abertas para contratação, então se vocês tiverem interesse, pode entrar na nossa página aqui do Workable, tudo bem? Hoje, particularmente, é um dia bem especial para a gente, porque a gente está lançando nosso produto, que é o Ebert, tá? Ele é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer code review nos seus pull requests, tá bom? Então, se vocês tiverem curiosidade, pode procurar a gente aí pelo evento, e a gente pode falar para vocês sobre o produto, ok? Então vamos lá, como consertar projetos? Quando a gente fala de consertar, a gente necessariamente está falando de problemas, né? Um problema com prazo, cliente insatisfeito, pressão, correria, hora extra, sensação de bagunça, desperdício, né? Então, quem nunca passou por isso? Eu já passei, imagino que vocês tenham passado por isso também. E a maior dúvida que a gente tem quando a gente está passando por uma situação como essa, com muitos problemas, é por onde que a gente começa. Tem tanta coisa pegando fogo, a gente não sabe para onde olhar primeiro, tá? Então a minha intenção aqui é ajudar justamente nesse ponto, trazendo algumas estratégias até que são um pouco contraintuitivas para ajudar você a saber para onde você olha primeiro quando você está num ambiente que é meio problemático, tá? Então essas estratégias elas são bastante inspiradas no trabalho do Alisson Vale, do Software Zen. Recomendo bastante esse curso para quem tiver interesse. E elas também foram complementadas com a nossa experiência em consultoria na plataforma Tech, tá bom? Então são 5 estratégias para serem aplicadas em sequência, tá? Eu vou mostrar um pouquinho sobre essa sequência para vocês. Um sistema de trabalho, assim como qualquer outro sistema, ele é composto de 3 partes: a entrada, o processamento e a saída. O ideal é que a gente comece a fazer essa melhoria olhando para o que está acontecendo agora, para o presente, tá? Então, nossa primeira estratégia, que começa pelo trabalho em progresso, ela está totalmente relacionada com essas coisas que estão acontecendo agora, tá? Melhorar as coisas que estão acontecendo agora é o que vai dar um resultado mais rápido para você. Por isso que a gente começa por essa parte, ok? Mas por que começar pelo trabalho em progresso? Bom, o trabalho em progresso, ou WIP, ele tem relação direta com o lead time, tá? Lead time é o tempo que a gente leva para terminar alguma coisa, tá bom? Então imagine que você está olhando para o seu sistema aqui, é o tempo que você leva para começar alguma coisa e fazer ela atravessar o seu sistema por completo, tá? E existem indícios muito fortes de que o tamanho do trabalho em progresso está relacionado com o tempo que você leva para terminar alguma coisa. Tem pessoas que estudaram isso, pesquisas de operação, de indústrias. Por exemplo, John Little foi uma dessas pessoas. E existe um conceito chamado Lei de Little que estuda justamente isso. E ele conseguiu observar que existe uma relação direta entre o seu tamanho do seu trabalho em progresso, a quantidade de coisas que estão rodando dentro do seu sistema, e o tempo que você leva para terminar essas coisas, tá? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso para poder controlar o tempo, ok? Mais um motivo para começar pelo trabalho em progresso: o valor das suas features ele é perecível. Então, quando você tem a ideia de fazer alguma coisa, é um momento em que aquilo tem o maior valor, tá? Se o tamanho do seu trabalho em progresso influencia no tempo que você leva para terminar as coisas, ele também está relacionado com o valor que você vai entregar. Quanto mais tempo você demorar, mais concorrência vai ter, você vai perder oportunidades. Então é muito importante você olhar para o trabalho em progresso para conseguir garantir valor, ok? Existem também fortes indícios de uma relação entre o tamanho do trabalho em progresso e a qualidade. Então, tanto o David Anderson, nesse livro sobre Kanban, quanto o Marcelo Walter e o Ramon Tramontini, que fizeram essa palestra no Lean Kanban Norte América de 2013, eles observaram que quanto maior o lead time, maior o número de defeitos no seu sistema, tá? Isso quer dizer, então, que o tamanho do WIP, do seu trabalho em progresso, ele também é um ponto de alavancagem para a qualidade, tá? Mais um motivo para a gente olhar para a quantidade de trabalho em progresso, ok? Mas beleza, passei vários motivos aqui para
de por que começar por essa parte. Mas como que a gente faz isso? O primeiro ponto, o primeiro passo, é tangibilizar o fluxo de trabalho atual. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai observar o nosso sistema e ver quais as etapas que o trabalho passa para conseguir chegar até o fim do sistema. Então, todas as etapas que a gente tem. A gente vai mapear isso e colocar na parede, num lugar bem visível. Tá? O ideal é que a gente faça isso mapeando o seu sistema como ele realmente é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Isso é um erro comum que acontece. Tá? Então, mapeia a verdade. Okay? O passo seguinte é mapear todo o trabalho que está rodando no seu sistema e classificar ele. Pode ser com post-its, coloca um post-it para cada item e classifica nas etapas do seu fluxo. Okay? Então, só de visualizar as coisas, você vai ter diversos insights. Você vai conseguir ver formação de filas, vai ver onde que você tem problemas no seu processo. Tá? Beleza, tendo isso tangibilizado, o próximo passo é administrar a sua capacidade de colocar coisas em andamento. Até hoje, todos os projetos que eu trabalhei, a capacidade de terminar o trabalho sempre foi menor do que a demanda de features. Se algum de vocês teve algum contato com um sistema que não seja dessa forma, por favor, me chame depois para conversar. Então sempre vai haver mais demanda do que capacidade. A capacidade ela é muito preciosa, você precisa proteger esse bem que você tem. Tá? Uma forma de fazer isso é limitando o trabalho em progresso no seu sistema. Isso vai fazer com que você evite uma sobrecarga no seu sistema e crie um sistema puxado. Tá? O sistema puxado é uma das bases da filosofia Lean. Então, vou explicar um pouquinho sobre ele. Isso quer dizer que nenhum trabalho vai entrar no seu sistema se não houver um sinal claro de que isso é verdade, de que existe espaço para você puxar mais trabalho lá para dentro. Então, por isso o sistema puxado. Okay? Limitar a quantidade de trabalho em progresso vai ter um efeito drástico no lead time. Assim como a gente viu na lei de Little, quando você limitar, você vai ter um lead time menor. Okay? Eu vou mostrar na prática aqui para vocês como que a gente pode fazer isso. Então imaginem aqui o nosso sistema já tangibilizado com todos os itens de trabalho. E a gente tem uma etapa aqui fazendo, que a gente sabe que ela consegue processar aí uns 3 itens por vez. E a gente tem o nosso amigo Panda aqui que acabou de mandar um item lá para a próxima coluna, pronto para validar. E os pandas eles são bem intencionados, né? Eles querem ajudar. Então o que ele faz? Puxa mais um monte de coisa aqui para fazer as coisas andarem. Só que na verdade, o que ele está fazendo aqui é aumentar o trabalho em progresso, a quantidade do trabalho em progresso. E como a gente já viu, isso faz o lead time aumentar. Então uma coisa que parece ser uma boa ideia, na verdade é desperdício, porque o que sai lá na outra coluna feito depende do gargalo do nosso sistema, que é a coluna fazendo. Então tudo isso que o Panda está puxando aqui não tá melhorando em nada a situação que ele tem hoje. Okay? Então qual seria uma situação ideal? Estipular limites explícitos para as colunas do sistema. Nesse exemplo aqui a gente colocou 3 cards para a coluna fazendo, 2 para pronto para validar e 5 para validando. Então quando a gente chegar nessa situação aqui, em que o Panda acabou de enviar um item para frente, ele vai observar que ele não pode mais puxar nada novo, porque a coluna fazendo já está com o limite atingido. E ele também não consegue mandar nada da coluna fazendo para pronto para validar, porque também está com o limite atingido. Aí beleza, o que ele vai fazer? Vai para casa? Não, ele ganhou uma coisa muito preciosa agora. Ele ganhou tempo, que é uma coisa que a gente não tem sobrando, certo? Então ele ganhou tempo para olhar para o sistema como um todo, ter uma visão sistêmica e observar aonde que ele pode ajudar melhor. Então ele viu aqui que ele tem 2 oportunidades de movimentação. Ele pode trabalhar na coluna pronto para validar e mandar um item para frente para a coluna validando, ou ele pode trabalhar na coluna validando e mandar um item para feito. Okay? Usualmente as colunas que estão mais à direita do Kanban, do quadro, são as que possuem os itens que estão mais próximos de entregar valor. Tá? Então o ideal é que você dê preferência para trabalhar em coisas mais à direita no quadro. Então essa seria a movimentação ideal para o Panda fazer, ao invés de ele puxar vários itens aqui do backlog. Okay? Essa limitação do trabalho em progresso ela não precisa ocorrer necessariamente para cada coluna. Você pode limitar várias colunas ao mesmo tempo ou até mesmo ter uma abordagem híbrida, né, das duas. Okay? Então a grande mudança de mindset que eu quero trazer para vocês aqui, galera,
é que a gente precisa parar de começar e começar a terminar. Eu gosto bastante dessa frase. Okay? Então, na prática, durante o desenvolvimento, quando você acabou de abrir um pull request lá, mandou seu pull request lá para o GitHub, resista a essa vontade louca de puxar mais coisas para fazer. Isso aqui não vai ajudar em nada, vai só piorar as coisas. Ok? Além de aumentar o tamanho do trabalho em progresso e o lead time, você vai estar criando mais pull requests para os seus colegas revisarem. Então vai ter muita coisa lá acumulada. Tá? Vai demorar mais para revisar, o pessoal vai dar menos atenção. Tá? Então, muito trabalho em progresso sempre é ruim. Resistam a essa vontade de puxar mais coisas. Ok? Então, façam como o Panda aqui. Né? Tenham visão sistêmica, olhem para o sistema onde vocês conseguem ajudar de uma maneira mais efetiva. Ok? Vocês vão conduzir, levar o código de vocês até a produção, não necessariamente começar coisas novas, certo? E você deve estar se perguntando, beleza, legal, muito interessante, mas da onde vêm esses valores que você setou lá nas colunas? Eu me fiz essa mesma pergunta e a resposta que eu encontrei foi, você precisa experimentar. Tá? Então a gente experimentou. E a gente fez um blog post falando como foi essa experiência, está aqui nos slides, eu vou publicar depois para vocês. Ok? Eu gostei bastante da experiência do Paweł Brodzinski também, ele relatou como ele fez isso no time dele, vale a leitura também, bem interessante. Resumindo, o que a gente aprendeu com essa experiência foi o seguinte, começar com poucas colunas por vez, que você vai conseguir saber de onde que vieram as mudanças, o comportamento do sistema vai mudar, tá? Então começar com uma ou duas no máximo, e estipular limites baixos no início, propositalmente limites mais restritivos, vai fazer com que as dores apareçam mais rápido. Então você vai conseguir fazer melhorias no seu sistema com muito mais velocidade. Tá? Então prefira limites mais baixos. Para a gente funciona dessa forma. Tá? E aí o valor? Cara, atribui um valor e observa. Alguma coisa vai acontecer. Você vai ver alguma fila, você vai ver alguma forma de você mudar esses limites ou colocar outros limites. Ok? E aí os padrões dos cartões no quadro, quando você imputar esse limite, eles vão te mostrar onde você tem que colocar o próximo. E aí você vai repetindo. Ok? Então esse foi uma mudança de mindset bem interessante do sistema empurrado para o puxado. Legal, próximo passo, promover a coordenação tática. Então a ideia aqui é trazer esse momento de olhar para o sistema como um todo, não só para os indivíduos do time, mas para o time como um todo. Então é parar por um momento lá no começo do seu dia, separar uns 15 minutos do seu dia, olhar para o quadro, ver como que está o padrão das coisas aqui e pensar quais são os melhores movimentos disponíveis para a gente fazer aqui como um time. Como a gente pode fazer esse trabalho fluir da esquerda para a direita da melhor maneira possível. Ok? Parece que alguma reunião que vocês têm já todo dia, né? Vocês podem chamar do que vocês quiserem isso aqui, pode ser o dele, não tem problema. Ok? Então a ideia aqui é que passa a ser um jogo coletivo. Tá? Orientado mais do que precisa ser feito, muito mais do que uma prestação de contas ali, dizer o que você fez no dia anterior. Então é mais voltado ao trabalho assim, do que às pessoas, certo? Então com isso a gente encerra a primeira estratégia, que é comece pelo trabalho em progresso. A próxima estratégia, ela fala de diminuir o tamanho desses entregáveis, ok? E ela está relacionada com a entrada do sistema aqui, com os itens que a gente vai trabalhar no futuro. Tá? Diminuir o tamanho dos entregáveis também é uma essência da filosofia Lean. Okay? Beleza. Pode parecer óbvio, né? Diminuir o tamanho das coisas ele vai fazer com que o lead time seja menor também. Mas isso vai fazer com que o seu sistema ele seja bem mais responsivo às mudanças. Vai diminuir bastante a chance de você ser interrompido por alguma mudança de priorização, porque os itens que você tem são menores. Ok? Então o seu sistema fica mais responsivo, você tem mais oportunidades de mudar de direção. Falando assim, a gente lembra um pouco lá do Manifesto Ágil, né? A gente está mais aderente a ele, tá? Respondendo às mudanças mais do que seguir um plano. Ok? Entregáveis menores, eles também encurtam o ciclo de feedback. Isso faz com que reduza muito as chances da gente estar trabalhando na coisa errada. A gente vai saber se a gente está no caminho certo, com mais frequência. Ok? Aumenta também a previsibilidade. Você vai ter mais amostras de dados, as suas métricas elas vão ser um pouco mais precisas. Você consegue dizer com um pouquinho mais de certeza quando que você termina as coisas. Okay? Pensando no time, entregáveis menores eles também facilitam a coordenação tática, aquele momento em que você planeja o seu dia. Tá? Fica mais fácil distribuir o trabalho quando os itens eles são menores. Okay?
E as pessoas tendem a ficar um pouco mais motivadas quando elas conseguem ver no horizonte mais próximo as entregas acontecendo, tá? Então, mais algumas vantagens. E beleza, e como que a gente faz isso? Quais são os tamanhos recomendáveis, né? Dizer que eu preciso diminuir pode não ser suficiente. Então a gente tem uma proposta aqui, que é uma recomendação, ok? Pensando em níveis diferentes, tá? Começando pelos incrementos de negócio. Incrementos de negócio são porções de trabalho um pouquinho maiores, tá? Se a gente for... são coisas que acrescentam novas capacidades para o seu negócio, para a sua empresa. Tá? Imagine que você tem um hotel. Você construir uma cozinha naquele hotel faz com que você consiga vender refeições para os seus hóspedes a partir de agora. Então seria um exemplo aí de incremento de negócio. Se a gente for traçar um paralelo com as nomenclaturas que a gente usa no nosso dia a dia, seria o equivalente a dizer que é um épico. Okay? Então, nossa recomendação aqui, poucas semanas de desenvolvimento para um épico. Não muito mais que isso. Okay? Às vezes não vai ser possível, você pode ir até poucos meses também. Tá? Descendo um pouquinho para os incrementos de produto, se a gente for pensar na nossa cozinha, seria acrescentar uma geladeira lá. Então agora as refeições elas podem contar também com sorvete. Okay? Então são itens um pouco menores que compõem os nossos incrementos de negócio. Tá? E eles acrescentam novas capacidades ao nosso produto. Se a gente for pensar no nosso dia a dia, nas nomenclaturas que a gente usa, seria o equivalente a uma história de usuário. Okay? Então, para as histórias de usuário, bacana seria se a gente conseguisse aproveitar esse time box natural que a gente tem, que é uma semana, e conseguir terminar o desenvolvimento disso dentro de 5 dias. Okay? Descendo um pouquinho mais, a gente pode falar de incrementos de trabalho, que são as porções de trabalho que a gente precisa para construir um incremento de produto. Tá? Seriam as peças da geladeira lá, a lâmpada, o sensor da porta e tudo mais. Se a gente for pensar no nosso dia a dia, seriam as tarefas que a gente tem dentro das histórias de usuário. Tá? Então, para a gente conseguir observar um progresso mais frequente, é legal que elas tenham até um dia de duração. Okay? Então, são recomendações, é mais para vocês terem uma noção de dimensão, nada que precisa ser seguido à risca. Okay? Até porque as métricas elas estão preparadas para lidar com essa variabilidade, então não tem problema se passar um pouquinho ou se diminuir. Certo? Outra coisa importante, não basta que a gente quebre as coisas em pedaços pequenininhos, a gente tem que fazer isso com critério, certo? Eu gosto bastante do termo fatiar, que uma fatia ela tem todas as camadas necessárias para alguma coisa. Então, o ideal é que esses entregáveis, eles entreguem valor por si só, eles façam sentido. Não basta a gente picar em pedacinhos pequenos, tá? Só sobre isso aqui seria tema para uma palestra inteira. Ok? Se você puder também, além de diminuir o tamanho dos entregáveis, simplificar. Eles sempre têm a oportunidade de simplificar e as coisas simples elas são bem eficazes. Ok? Então, com isso a gente encerra a segunda estratégia, que é diminuir o tamanho dos entregáveis. A próxima estratégia está relacionada com todas as partes do sistema. Tá? A gente está falando aqui de colaboração. Colaboração é muito importante porque faz o todo ser maior do que a soma das partes. Tá? E com o trabalho em progresso limitado, vai chegar um momento em que, se ninguém se ajudar, o processo vai congelar, vai travar tudo. Então, é muito importante a gente promover essa colaboração, certo? Então, vou falar de colaboração aqui em 2 níveis, em nível de time e em nível de organização. Começando pelo time. A gente precisa evitar ambientes que são orientados à tarefa, que você só está olhando para o que tem na sua frente. Tá? Esses ambientes eles são um pouco mais derivados da indústria, né? A gente herdou isso um pouco da cultura. E, tipicamente, o trabalho nesses ambientes ele é atribuído em filas individuais. Cada desenvolvedor tem a sua fila e as decisões elas são centralizadas. Tem uma pessoa que fica distribuindo esse trabalho. Tá? Isso gera bastante sobrecarga, que você precisa gerenciar a sua fila. Você precisa saber quanto que você tem na sua fila, quando você vai terminar. Você sempre tem muito mais do que você consegue processar. Tá? Isso gera bastante estresse e desperdício. Okay? Então, o ideal é que a gente favoreça ambientes que são orientados à missão. Quando você se pergunta, não se pergunta o que fazer, mas o que você precisa alcançar. Tá? Então, nesses ambientes, a fila é uma fila única, uma fila priorizada, e as decisões elas são compactuadas entre o time, certo? Esse time ele vai ter a consciência do todo, assim como eu mostrei lá na hora da coordenação tática. Okay? Então, na prática,
Coordenação tática é um belo exemplo de oportunidade de colaboração. Tá? É nesse momento que você vai ter um tempo para ajudar os seus colegas, certo? Você vai poder parear com eles, vai poder revisar os pull requests deles com bastante atenção, porque você tem tempo. Tá? E você pode ajudar também nos testes e na aceitação das histórias, por que não? Você faz parte do time, né? Esses limites que existem no quadro não precisam descrever como é o seu ambiente de trabalho. Você pode ir um pouco além desses limites, certo? Então ajude seus QAs, ajude seus POs, vocês estão juntos no mesmo barco, ok? Além disso, falando de visão sistêmica, você, como desenvolvedor, pode ajudar, por exemplo, eliminando algum gargalo no seu sistema. Se você, por exemplo, conseguir melhorar o deploy da sua aplicação, você está eliminando um gargalo e fazendo as coisas fluírem com muito mais facilidade. Você pode observar, olhar para essas coisas quando você ganhou aquele tempo lá o limit WIP foi atingido, certo? Em nível de organização, imagine que você tem um time que é super colaborativo, mas ele pode estar inserido num contexto que não é colaborativo, ok? Por exemplo, imagine que seu diretor acabou de receber uma ligação de um cliente super importante pedindo uma feature para ontem. E aí o seu diretor começa a transferir essa demanda de cima para baixo. Ele liga para o seu gerente, que liga para o seu coordenador até chegar no time essa demanda. Esse tipo de tomada de decisão não é um exemplo de colaboração, tá? Porque ele é feito sem olhar para o todo, ele só quer atender aquela necessidade imediata. E ele não é solidário com as metas que já existem no seu sistema, tá? E esses ambientes que não são colaborativos, eles acabam tendendo a ser competitivos, e isso é muito perigoso. Então, eu gosto bastante dessa frase do Deming que fala que um sistema ruim ele vai vencer uma pessoa boa, sempre, tá? E aí a gente entra um pouquinho na teoria dos jogos. A gente pode falar um pouco de estratégia dominante. Estratégia dominante é quando um dos jogadores ele percebe que, independente do que os outros fizerem, essa ação que ele vai tomar vai beneficiar somente a ele. Tá? E quando ele age em benefício próprio, quem perde é o coletivo, certo? Então imagine que todo mundo use a estratégia dominante. Aí o jogo acaba entrando num equilíbrio ineficiente. Tá? Todo mundo perde um pouquinho. Só que a perda do coletivo é muito maior do que o ganho individual. Então é muito perigoso quando a gente entra nesse formato de sistema, certo? Por isso que é muito importante a gente investir em colaboração no nível da organização também. Tá? A gente pode tentar, por exemplo, ter metas compartilhadas. Uma meta para vários times, certo? Um exemplo disso, acredito que seja a cultura do Spotify. Eles dizem qual é o problema para ser resolvido e os times vão atrás de como resolver. Legal, beleza, muito bonito. Mas e quando a coisa pega fogo, né? Como é que a gente age? Como que a gente faz? O ideal é que a gente consiga junto propor uma alternativa para esse problema que está acontecendo. E ao mesmo tempo proteger as metas atuais que a gente tem dentro do nosso sistema. Ok? Isso quer dizer que a gente não vai aceitar tudo que vai aparecer, mas também não vai negar ajuda. Tá? É nesses casos em que a simplicidade ela costuma resolver. Você precisa pensar numa solução que acalme os ânimos e te dê tempo para pensar em como resolver aquilo de uma forma definitiva. Não precisa ser perfeito, mas também não é uma gambiarra, então também tenham cuidado com isso, certo? E é muito interessante que os desenvolvedores eles conhecem o ferramental do sistema, então eles são pessoas que podem ajudar muito. Vocês são pessoas que nesse momento são fundamentais para pensar nessas soluções, ok? Sempre vai ter uma forma temporária de resolver alguma coisa que afinal de contas nem sempre é o fim do mundo, ok? Então com isso a gente encerra a terceira estratégia que é promova a colaboração. A nossa quarta estratégia, ela fala sobre priorização e ela está bem relacionada aqui com a entrada do nosso sistema. Então faça somente a coisa certa. Como eu falei antes, a nossa capacidade de atender as demandas ela é bem limitada. Então desperdiçar ela com coisas que não fazem sentido, que não são importantes, é muito triste, certo? Quem nunca fez uma feature aí que foi jogada fora, né? A sensação é bem ruim, tá? E você está desperdiçando dinheiro também. Então é muito importante você evitar esse tipo de desperdício. Aí eu vou falar de priorização aqui em 3 níveis também. Nível de negócio, nível de produto e nível de time.
Em nível de negócio, na maioria das vezes, os critérios que a gente usa para priorização, eles são muito pouco tangíveis. Eu diria até que eles são emocionais, na sua maioria. Então, o que acaba predominando aqui é a hierarquia e até o achismo para dizer o que é mais importante para fazer naquele momento. Tá? E quando a gente está falando de um recurso que é escasso, como a capacidade de atender demandas, a gente acaba entrando num viés que é econômico. Então, ter uma técnica que é derivada da economia pode ajudar nesse tipo de problema. Então, cost of delay, ou custo de atraso, em português, é uma das técnicas que resolvem dessa forma, com uma solução econômica. Tá? Se vocês tiverem interesse, o Don Reinertsen escreve bastante sobre isso, então nesses 2 livros dele aqui, vocês vão encontrar esse conteúdo. E basicamente o que o cost of delay tenta responder é: quanto dinheiro eu estou perdendo ou deixando de ganhar se eu não fizer alguma coisa agora? Seja isso uma nova feature ou uma melhoria técnica ou até um débito técnico que a gente tem que resolver. Okay? Ele vai facilitar bastante as comparações entre os itens do seu backlog. Ele vai focar na eficácia, no que vai trazer mais retorno para você. Tá? Tem um blog post aqui que eu sugiro a leitura para vocês, que mostra como que isso pode ser usado para priorizar um backlog. Okay? Trazendo um pouco mais para o mundo do desenvolvimento, o Martin Fowler cita o cost of delay, o custo de atraso, quando ele define o Yagni, né, que você não vai precisar disso agora. É um dos custos que é citado lá no site dele. Okay? Beleza. Em nível de produto, a gente não sabe exatamente o que a gente quer. A gente vai saber quando a gente chegar lá. Então, para a gente conseguir saber se a gente está fazendo a coisa certa, a gente precisa ter uma abordagem híbrida, iterativa e incremental, tá bom? Então, explicando um pouquinho sobre abordagem iterativa, é basicamente melhorar o que a gente já tem. Então, tem aquela analogia bacana da Mona Lisa lá. Você começa com os rabiscos, um negócio um pouco mais abstrato e vai deixando uma coisa mais definida com o andar da carruagem. E você vai tendo feedback sobre essas versões menos acabadas que você vai estar fazendo, ok? Abordagem incremental é acrescentar coisas novas. Então, imaginem que eu estou colocando pedaços novos aqui na Mona Lisa. Então, quando a gente tem uma abordagem iterativa incremental, a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa porque a gente faz coisas novas e melhora o que a gente já tem e vai tendo feedback frequente em relação a isso. Então, a gente sabe se a gente está no caminho certo. Okay? Em nível de time, a gente tem outras demandas que competem com os entregáveis que a gente tem no nosso backlog, né? Então, a gente tem que deixar as opções explícitas para o time saber o que é a coisa mais importante para ele fazer agora. Então, dando um exemplo aqui. Se a gente pensar no nosso quadro aqui, a gente poderia, por exemplo, customizar ele e ter uma raia só para coisas urgentes. Essa raia ela pode ter, por exemplo, etapas diferentes, pode ter um limite de trabalho em progresso diferente, né? E essa técnica é chamada de expedite por muitas pessoas, tá? Então é uma forma de você deixar explícito aqui o que é a coisa mais importante para fazer naquele momento, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade de estudar um pouco mais sobre esse assunto, vocês podem dar uma olhadinha no livro de Kanban do David Anderson e procurar sobre classes de serviço, ok? Certo. Então com isso a gente encerra a nossa 4ª estratégia. A 5ª estratégia ela está relacionada com a saída do sistema, ou seja, coisas que a gente alcançou, tá bom? Então aqui a gente está olhando para essas coisas e tentando aprender com elas, tá bom? Quando a gente alcança alguma coisa, a gente precisa comemorar, é muito importante, tá? Você não pode deixar passar em branco as suas conquistas, tá bom? Isso reforça bastante a importância delas e é relativamente fácil de adotar, né? Aquele happy hour, um abraço, um brinde de água, que seja, mas é muito importante você marcar isso aí, ok? E quando você alcança alguma coisa, você tem que deixar bem visível essa conquista. Você precisa criar visibilidade para isso. Um exemplo de como fazer isso seria, por exemplo, lá no seu quadro, você ter uma área para mostrar para o seu time os elogios que o cliente trouxe, por exemplo, as conquistas, as últimas conquistas. E você pode também mostrar como foi o desempenho do time usando métricas. Tá? E quando eu digo métricas, eu digo trazer números mesmo para a mesa. Tá? Isso faz com que a gente tenha fatos e evita o achismo, evita a percepção errada que um time possa passar, por exemplo. Tá?
Quem está consumindo isso, essas métricas do seu time, vai ter muito mais segurança no que você vai estar fazendo, vai confiar muito mais em você, vai entender como o seu sistema se comporta e vai saber o que esperar dele, certo? Então, como exemplo de métricas que a gente pode usar para monitorar um sistema de trabalho, eu posso citar lead time, CFD, throughput, resultados financeiros como cost of delay, tá? E é importante citar que essas métricas elas não servem só para você reportar no final. Elas são medidas durante todo o fluxo do seu processo. E você pode usar elas para tomar decisões de melhorias no seu sistema. Tá? Elas não servem só para report. Okay? Se vocês tiverem interesse em aprender um pouco mais sobre métricas, bastante conteúdo no nosso blog. Esses 4 blog posts aqui, eles falam da introdução aqui das principais métricas que você vai precisar usar. Tem muito mais coisas lá dentro, então comecem por esses e sigam o caminho. Okay? Então, fazendo um pequeno recap aí das nossas estratégias, a primeira, comece pelo trabalho em progresso, então olhando lá para o nosso tamanho do trabalho que está em andamento. Segundo, diminua o tamanho dos entregáveis, aí você vai ter vários benefícios, lead time menor, responsividade melhor. Terceiro, promova a colaboração, para você conseguir fazer o seu time atuar com uma coisa bem unida. Quarto, faça somente a coisa certa. Então, dê atenção para a priorização, aplique técnicas para isso. E quinto, tangibilize os resultados. Então, você precisa mostrar essas coisas que você alcançou. Todas essas estratégias, elas estão compiladas num e-book que vai ser lançado em breve. Tá? Se vocês tiverem interesse, entre nesse blog post aí, vai ter um formulário lá para vocês serem avisados de quando ele vai ficar pronto. E era isso que eu queria mostrar para vocês, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês.